Hoje eu vou contar a história de Marlene Warren, que tinha uma vida próspera em um bairro luxuoso dos Estados Unidos, mas teve a vida tragicamente interrompida por um criminoso vestindo fantasia de palhaço. A partir disso, o mistério perdurou por 27 anos, até que finalmente um culpado foi apontado. Olá pessoal, eu sou a Giovanna e esse é o canal Caixa de Pandora. Para quem é novo aqui, já se inscreve no meu canal e deixa um like no meu vídeo, porque ajuda muito na divulgação do vídeo. Deixa também aqui um comentário com uma sugestão de caso para eu trazer aqui no canal. Para quem gosta desse tipo de conteúdo, me segue nas minhas redes sociais, eu posto quase diariamente lá no TikTok, casos pequenos, resumidos. Eu espero muito que vocês gostem, fiquem comigo até o final do vídeo e bora pro caso de hoje. Marlene Warren nasceu em 1950 em Michigan, nos Estados Unidos. Ela era a filha do meio de 3 irmãs e filha de Shirley e Bill. Os familiares de Marlene a descreviam como uma pessoa muito amigável e extrovertida. Na época dos fatos, ela tinha 40 anos e era empresária. Marlene possuía cerca de 20 imóveis para locação e trabalhava como inspetora de navios cargueiros. Ela era casada com Michael Warren, que administrava uma locadora de veículos. Marlene tinha um filho do casamento anterior chamado Joseph, e os 3 viviam em uma mansão gigante de 126 quartos em um bairro privado chamado Aera Club, em Palm Beach, na Flórida. Eles eram uma família muito rica que viviam em um lugar bastante luxuoso, e para você ter uma ideia, o presidente Kennedy e o Donald Trump frequentavam os clubes e os restaurantes que tinham por lá. Marlene e seu filho Joseph, que tinha 22 anos na época, estavam em casa tomando café da manhã por volta das 10h45 no dia 26 de maio de 1990, quando ouviram a campainha tocar. Até então era um sábado comum na vida da família. Ao atender a porta, Marlene se deparou com uma pessoa vestindo um traje de palhaço, com uma peruca laranja e com o rosto completamente pintado. Marlene não sabia quem era aquela pessoa e realmente ela não estava esperando por ninguém naquela manhã. De início ela ficou animada porque pensou que alguém tinha feito uma surpresa para ela. O palhaço estava segurando balões e flores, como se tivesse sido contratado por alguém para fazer uma surpresa para Marlene. Porém, enquanto ela se distraía com os presentes, o palhaço deu um tiro em seu rosto e imediatamente fugiu com um carro sedã branco, sem deixar rastros. O Joseph, que estava em casa com alguns amigos tomando café da manhã, ouviu o disparo e foi ver o que havia acontecido. E por sorte, ele conseguiu avistar o carro do assassino deixando o local. Os amigos do Joseph tentaram correr atrás do carro para conseguir identificar quem que havia feito aquilo, mas não adiantou, o carro já tinha ido embora. Porém, eles conseguiram reconhecer o modelo, que era um Chrysler. Quem ligou para a polícia foi a esposa de um vizinho que estava por ali e viu tudo o que tinha acontecido. Tudo aconteceu muito rápido e de forma bastante inesperada. Marlene foi levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu 2 dias depois. A família de Marlene ficou totalmente em choque porque eles não conseguiam imaginar quem poderia ter feito aquilo e o porquê. Na verdade, ela era uma pessoa muito agradável, como eu falei, e ela não tinha nenhum desafeto, ela era, na verdade, muito focada no seu trabalho. Então, realmente, era muito difícil levantar qualquer suspeito ou alguma razão que motivasse aquele crime. Mas uma coisa chamou a atenção da polícia. A família de Marlene, principalmente a sua mãe, sempre colecionou diversos itens relacionados a palhaços, como quadros com rosto de palhaço e também outros tipos de decoração, como bibelôs e etc. Inclusive, a Marlene, quando era adolescente, chegou a pintar quadros de rosto de palhaço. Então a questão era, a fantasia do assassino poderia ser apenas uma infeliz coincidência, ou então a pessoa que fez aquilo poderia ser um conhecido da família que sabia o gosto da Marlene e da sua família por palhaços e agiu de forma proposital. Inicialmente era muito difícil definir isso porque a fantasia poderia realmente apenas ter sido utilizada para um disfarce, ainda mais pelo assassinato ter sido cometido ainda de dia. Quando as investigações começaram, as primeiras suspeitas caíram sobre o marido de Marlene, o Michael Warren. Ele estava fora da casa no dia do crime, mas ele possuía um álibi bastante forte porque ele estava num hipódromo com alguns amigos no momento do crime. Então, teoricamente, não tinha como ser ele o autor do assassinato. Ainda assim, existia a possibilidade dele ter pedido para alguém cometer esse crime para ele. Então, as suspeitas aumentaram, principalmente quando os pais de Marlene disseram aos investigadores que o casal estava enfrentando uma crise. Marlene já havia dito aos seus pais que suspeitava que Michael pudesse estar tendo um caso. Ela chegou a dizer uma vez que se alguma coisa acontecesse a ela,
Michael seria o responsável. 4 dias após o assassinato, os investigadores encontraram um carro modelo Chrysler branco e descobriram que esse carro havia sido roubado de uma loja de carros usados e havia sido abandonado naquele local. Porém, o carro não havia sido roubado de qualquer loja, e sim da loja em que Michael era o proprietário. Então, o carro encontrado tinha as mesmas características do carro que o filho de Marlene viu o assassino fugir no dia do crime. Quando eles fizeram a inspeção do carro, foi encontrado no porta-malas uma bolsa que dentro tinha o que parecia ser pequenas fibras laranja de peruca. Então, imediatamente a polícia ligou esse ponto com o fato do palhaço assassino estar usando peruca laranja no momento do crime e também do carro ter sido roubado da loja de Michael. Eles investigaram intensamente as empresas de Michael, as transações que ele fazia com essas empresas e cada passo que ele dava. Através dessa investigação, a polícia ficou sabendo de um boato de que ele tinha um caso com Sheila Kim. Sheila administrava uma empresa de apreensão de veículos irregulares e eventualmente trabalhava com Michael, quando algum cliente não fazia o pagamento dos carros comprados em sua loja. Os dois negaram o boato de que viviam um romance e disseram que a relação deles era estritamente profissional. Porém, um fato interessante é que eles eram vistos frequentemente em restaurantes e até mesmo em viagens juntos. Os investigadores também descobriram que Michael pagava o aluguel do apartamento de Sheila, onde eles passavam bastante tempo juntos. Inclusive, os vizinhos daquele apartamento achavam que eles eram casados por causa da frequência em que viam Michael sair de lá. A própria Marlene suspeitava de tudo isso, tanto que ela chegou a falar para a família que sabia que Michael tinha um caso com alguém. Mas é dito que eles evitavam um divórcio por causa da quantidade de bens e propriedades que eles tinham acumulado. Então, para não ter que vender e dividir tudo, eles ficavam suportando aquele casamento que já tinha fracassado há muito tempo. Então, tudo isso reforçava a ideia de que Michael pudesse ser o mentor do crime contra sua própria esposa. Até porque, com a morte de Marlene, ele poderia viver feliz com a sua amante, sem passar por um processo burocrático de divórcio e ainda iria colocar as mãos em todas as propriedades deles, em todo o dinheiro de Marlene e a casa que eles moravam. E ainda por cima, ele ganharia um seguro de vida que estava registrado no nome de Marlene. Era muito dinheiro. Então, segundo uma das linhas de investigação, Michael sabia que quando Marlene fosse morta, ele seria o primeiro suspeito. Então, para evitar que a responsabilidade do crime caísse sobre ele, Michael teria pedido a Sheila Kim, sua amante, para que comprasse um traje de palhaço em uma loja de fantasias e cometesse o crime, e depois se livrasse do disfarce. E de fato, pouco tempo após o assassinato, os investigadores encontraram a loja em que a fantasia havia sido vendida e colheram o testemunho da atendente que disse ter vendido a fantasia a uma cliente que procurava com urgência a fantasia de palhaço. Isso ficou marcado na memória da atendente pelo fato da compra da fantasia não ter sido feita próxima de nenhuma data festiva, como por exemplo Halloween, mas mesmo assim na ocasião a cliente tinha pressa e disse que não poderia esperar até o dia seguinte para fazer a compra. Ela teria que levar a roupa naquele dia. Ao ser questionada sobre a fisionomia da cliente, a vendedora disse que a mulher tinha olhos e cabelos castanhos e que vestia uma calça jeans. Ao ver uma foto da Sheila, a atendente a reconheceu imediatamente. Além disso, foram localizadas testemunhas que afirmaram ter visto Sheila Kim numa loja comprando balões e flores, os mesmos objetos que o palhaço estava segurando no dia do assassinato de Marlene Warren. Outro dado relevante descoberto durante as investigações foi o depoimento de um advogado que conhecia Michael. Esse advogado disse para a polícia que Michael havia perguntado a ele qual era a melhor forma de matar alguém sem ser descoberto. E na ocasião, esse advogado respondeu que seria com disfarce, principalmente se esse disfarce fosse uma fantasia de palhaço. Apesar de tantas evidências, não havia qualquer prova física que pudesse levar Michael ou Sheila à prisão. Ainda não havia tecnologia o suficiente que pudesse analisar adequadamente as evidências mais concretas que haviam sido coletadas na época, como as fibras da peruca laranja. Sendo assim, o caso acabou sendo arquivado por vários anos, e pouco se soube sobre o paradeiro de Michael e Sheila nos anos seguintes. Porém, 15 anos depois, algo reacendeu o interesse da mídia pela história. Um grupo de jornalistas curiosos sobre o caso descobriu que Michael e Sheila haviam se casado. Eles descobriram que Sheila teria se divorciado do seu marido no ano 2000 e se casado com Michael em Las Vegas. Então eles esperaram 10 anos após o assassinato de Marlene para se casarem. Eles se mudaram para Virgínia e mudaram os seus nomes. Sheila dizia que seu nome era Debbie e tingiu o cabelo de loiro, enquanto Michael pedia para que o chamassem pelo seu apelido, que era Mike. Seus vizinhos nem imaginavam o passado deles.
A descoberta do casamento de Michael e Sheila acabou dando um novo gás ao caso, que foi reaberto em 2014. A polícia de Palm Beach tinha feito um ótimo trabalho de conservação das evidências do caso, e então, com novas tecnologias mais avançadas, uma nova análise das fibras da peruca encontradas no carro na época do assassinato confirmou a presença de DNA compatível com o DNA de Sheila. E então, finalmente, a acusação formal contra Sheila foi feita, 27 anos após o assassinato de Marlene Warren. Sheila, então, foi extraditada novamente para Palm Beach e está presa desde setembro de 2017, acusada de assassinato em primeiro grau. A acusação e a família de Marlene pede que ela receba a pena de morte pelo crime, porém é mais provável que ela receba apenas prisão perpétua. O julgamento ainda não foi realizado e, por causa da pandemia, teve sua data postergada para esse ano. Já Michael Warren nunca foi acusado formalmente pela morte da sua própria esposa. Bom, pessoal, então esse é o caso de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de curtir o meu vídeo, de se inscrever aqui no meu canal. Deixe um comentário aqui falando o que você achou desse caso. Eu espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.